Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Elorza. A partir de agora, nós estamos com você no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br, o espaço para especialistas em diversas áreas e convidados, uma conversa direta com conteúdo do seu interesse. Hoje a gente conversa com o consultor de empresas e enófilo Edmilson Soares. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Suzy. Tudo bem, Thelma. Prazer estar aqui com vocês. Prazer também poder falar ao público do Londrinense. Espero estar aqui mais vezes com vocês, inclusive. Bom, Edmilson, seja muito bem-vindo. E eu já vou começar perguntando para você da onde que surgiu essa paixão pelo vinho? Porque o enófilo é isso, né? É um apaixonado pelo vinho. Como que surgiu isso na tua vida, Edmilson? Eu tenho descendência italiana, né? E meu avô era descendente italiano. E eu muito cedo ficava muito com o meu avô na casa dele. E eu via que o meu avô tinha assim uma certa tradição. Ele trabalhava no quintal dele e em momentos... Exatamente, em tempos regulares, ele ia até a cozinha dele. E lá na cozinha dele ele guardava uma peça de queijo, mussarela, uma peça de mortadela. E ele ia lá, tirava um canivete do bolso, dava uma lascadinha na mortadela, dava uma lascadinha no queijo. Ia lá e pegava um copo de vinho e tomava e voltava a trabalhar. E eu observava aquilo e eu perguntava para ele, o que é isso? Ele falou, isso aqui é vinho, meu filho. E um belo dia, minha mãe não estava por perto, ele me deu para experimentar, né? E assim falou para mim, não conta para sua mãe. Né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? 4 anos. 4 anos. Meu Deus. E assim foi uma coisa que eu fiquei com aquilo e quando eu tinha uma idade maior, 18 anos, eu já tinha bastante interesse por vinhos, né? Eu tô falando de 18 anos, era mais ou menos na década de 80 e a gente não tinha lá assim umas grandes opções de vinhos na época. Porém, nós tínhamos grandes vinhos nacionais, depois até posso citar alguns, e a gente tinha poucos vinhos importados. E a maioria dos vinhos importados, a gente tinha só oportunidade de poder prová-los em restaurantes ou quando a gente viajava para São Paulo, que aí lá em São Paulo você encontrava alguns lugares que você conseguia comprar vinho, né? Aqui alguns em armazéns. Londrina era só... Londrina nessa época, não, um pouquinho mais para frente ali abriu uma loja de vinhos especializadas, que era Vinhos e Si ali na Higienópolis. Depois ela acabou indo até do lado do Carrefour lá um período de tempo, né? Então essa foi a nossa primeira experiência, assim como loja de vinho em Londrina que eu me recordo, né? Evidentemente que antes disso a gente tinha a famosa adega ali da Vila do Brasil, né? Da Rua Brasil. Essa adega era famosa nas festas universitárias. Inclusive eu ia lá junto com meu avô ia levava lá o garrafão de vinho dele, ia direto na pipa para poder tirar e encher o garrafão, né? Então lá às vezes não tinha nem a embalagem, né? A pessoa tinha que levar a embalagem para pegar o vinho lá. Mas foi realmente uma das grandes lojas de vinho em Londrina, essas duas que eu citei, né? Agora sim, vamos abrir um parêntese. Antes de você chegar na condição de enófilo, você foi consultor de empresas, você tem uma paixão pelo basquete. Como é que tudo isso foi deixado, digamos, de lado para chegar no vinho? Muito bem, olha, você falou 2 atividades aí, o basquete e a consultoria empresarial faz com que você viaje muito. Então eu já sempre gostei de vinho e aproveitava as minhas viagens para poder ter essas outras experiências. Não só provar vinhos, né, experimentar vinhos, como também poder conversar com outras pessoas sobre o assunto, né? Então sempre foi uma coisa que eu fui alimentando, mas isso como um hobby, né? Só recentemente mesmo que eu transformei isso num negócio. Que é a sua loja, a Confraria da Taverna. Isso, a Confraria da Taverna nasceu... Ali, né? na Galeria do Vila Rica, né? Hoje eu estou lá na Galeria do Vila Rica, mas eu nasci ainda na época da pandemia como uma loja online, já com essa ideia que eu tinha então de aproveitar esse meu hobby para transformar isso num negócio. E uma das coisas que sempre me incomodou muito é que... essa possibilidade de você poder expandir os seus horizontes no mundo do vinho. Então você ter novas experiências, conseguir experimentar vinhos diferenciados, vinhos diferentes. Então quando eu abri a loja, eu já abri a loja com esse objetivo, de trazer coisas diferentes. Então já de saída na loja, já abri com 18 países diferentes e com uvas muito diferentes que são pouco conhecidas. Então já comecei a explorar esse tipo de situação na loja, né?
Você disse uma vez para nós duas que as pessoas acham que estão comprando vinhos bons pelo rótulo, pela marca, mas que na verdade a maioria não sabe do que está fazendo e acaba pagando caro por um vinho ruim. Está comprando um vinho ruim. Gato por lebre. Como que é possível diferenciar essa Vamos lá. coisa do vinho bom com o vinho caro, com o rótulo? Beleza. Em primeiro lugar, vinho bom e vinho ruim é uma coisa muito pessoal. Né? O vinho é bom para mim, pode não ser bom para você. Porque, antes de mais nada, o vinho, ele parte do princípio que você tem que ter ali um momento para você conseguir explorar todo o potencial dele, né? Potencial em termos de aromas e potencial em termos de paladar. A questão tanto dos aromas quanto dos paladares vem muito da sua experiência pessoal. Aquilo que você já experimentou na sua vida, em termos de alimentos, em termos de frutas, em termos de verduras e tudo em geral. Porque o seu cérebro ele vai gravando e vai classificando. Depois, as coisas que você vai provando, ele vai recuperando na sua memória e identificar para você. Então, na sua vida, você vai tendo coisas que você gosta mais e coisas que você gosta menos. Então, no vinho, você vai encontrar justamente isso. Então, não é que um vinho seja bom para alguns, que seja bom para outros. E aí vem mais um outro fator. Dentro do meu processo de experiência no vinho, eu também vou ficando mais apto a perceber detalhes que o vinho tenha. Então, quanto mais detalhes eu percebo no vinho, mais eu vou gostar daquele vinho. Então não adianta nada eu comprar um vinho de R$500 se eu não estou preparado ainda para perceber os detalhes que esse vinho tenha. Pode ser que eu comprei um vinho de R$40 e vou ter um prazer imenso em estar tomando ele. É nóis, então. É nóis. Porque eu estou naquele momento da experiência. Então eu tenho que ter um caminho a ser percorrido. Quer dizer que não tem um método, uma fórmula fechada de como escolher o melhor vinho. Não existe, é uma coisa muito pessoal. E além disso tudo que eu falei, tem mais um complicador. Depende muito do momento que você passa. Emocionalmente, pode ser que você sinta diferente o vinho de uma ocasião para outra. O mesmo vinho. O mesmo vinho. Pode ser que safras diferentes também vão trazer uma outra experiência. Além disso, você pode estar em momentos que o clima esteja diferente. O ambiente que você está também era mais agradável. Não é verdade? Então, tudo isso vai influenciar ali na hora que você estiver consumindo esse vinho. Nesse sentido, acho que no Brasil, principalmente, há um mito de que vinho é uma coisa mais para o inverno, começa a ficar frio, as pessoas, nossa, que delícia, um vinhozinho, vai bem, não sei o quê. Como é que é isso? Né? Com risoto. Boa colocação. Precisa ser no frio ou no calor? Eu tomo vinho o ano inteiro, se deixar. Isso, boa situação. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu como feijoada o ano inteiro. Tem algum problema de comer feijoada no verão, no inverno, no outono, na primavera? Mas tem gente que acha que comer feijoada é só no inverno. Isso. Por quê? Porque é uma questão assim quase que cultural. Exato. Né? A pessoa fazer essa associação. O vinho, vamos lembrar que o vinho ele tem classificações um pouco diferentes em relação à cor do vinho. Tem o vinho branco, vinho tinto, vinho rosé. Tenho vinhos com corpo leve, corpo médio e encorpados. Então eu tenho vinho para todas as ocasiões. Por exemplo, nós estamos na época do outono. Outono requer um vinho mais branco, um pouco mais encorpado, um rosé já mais de médio corpo, não tão leve, porque o leve já é mais de verão. E para esse outono, tomar um vinho tinto com corpo leve ou corpo médio também é uma boa pedida. Então eu tenho vinhos para todas as ocasiões. O grande problema é que as pessoas acham que estão tomando vinho igual cerveja. Então eu me identifiquei com uma marca e aí eu só fico naquela marca o resto da vida, estou tomando só aquilo. O vinho importante é você ampliar suas experiências. Até para você perceber se realmente aquele vinho que você gostou, ele é bom mesmo para você. Mas você não acha que para a maioria da população está muito vinculado ao custo-benefício, ao preço? E a gente vai lá, vamos dizer, eu como consumidora, vou lá no mercado e encontro aquele lá reservado, estou achando que é bom. O grande problema é que você até citou no mercado, com raras exceções, eu não tenho ninguém lá para me dar uma orientação. Então eu fico perdido olhando para as prateleiras. Se eu não tiver nenhuma instrução anterior, eu vou chegar lá, realmente vou ficar perdido. E aí eu vou levar qualquer coisa e você tem razão. Se eu for errar, eu quero errar com o menor preço possível, não é verdade? Então eu vou comprar lá o mais barato que eu achar que eu fui com a cara. Inclusive, às vezes até as pessoas se enganam e vão pelo rótulo.
né? O rótulo mais bonito me chama mais atenção, né? Ou se diz que é do Chile, da Isso. Argentina. Até você citou, tem um assunto interessante, que as pessoas no Brasil têm um preconceito com o vinho nacional. É verdade. Então, por que existe esse preconceito com o vinho nacional? Porque as pessoas, quando começam a beber o vinho, elas começam a beber o vinho de mesa, que é um vinho com uma uva que não é própria para vinho. Então é um vinhozinho mais colonial, um vinho mais de consumo de famílias, que acabou sendo produzido em massa e vendido, mas aquele não é um vinho de qualidade. O vinho de qualidade é um vinho fino. Porque o vinho fino é de uvas que são próprias para vinificação. O que é um vinho próprio, uma uva própria para vinificação? A quantidade de açúcar que a uva tem, ela é apropriada na fermentação para transformar na quantidade de álcool correta. A uva de mesa, vou citar aqui os exemplos, Niágara, Bordeaux, Concorde, Isabel, que são uvas de mesa que você compra para comer, eles também fazem delas vinhos. Por isso que chama-se vinho de mesa, porque a uva é de mesa. Entendi. Ela não tem açúcar suficiente para fazer a fermentação. Então há necessidade de se acrescentar açúcar. Então, nesse caso, eu não estou fazendo a fermentação com a frutose, e sim com um açúcar injetado. Então, aí os vinhos vão ser de qualidade inferior. Mas esse não é o vinho nacional. Então, nós temos uns vinhos nacionais, vinhos finos, que são reconhecidos mundialmente. Inclusive, hoje, o Brasil, em termos de espumantes, nós estamos com o conceito mais alto do mundo. Mais do que a França? A França fica restrita a uma região única. O Brasil inteiro produz ótimos espumantes, inclusive o Paraná. Que bom. Ah, que legal. Uma marca boa do Paraná. Qual que Gran seria? Legado. Gran Legado. A vinícola fica justamente em Campo Largo. Bom saber, vou procurar essa marca. Agora tem essa questão, né, Thelma, de que os conhecedores de vinho, né, fazem toda aquela mise-en-scène para Cheira a rolha. aquela taçona e tal. Tem que ter tudo isso para tomar vinho? Não dá para tomar num copo normal? Como é que é? Olha, vamos entender o seguinte. O vinho, normalmente, ele é produzido, vinificado, ele passa... Deixa eu voltar só um pouquinho. O vinho é um ser vivo. Ele nasce, amadurece, envelhece e morre. Então, dependendo do processo inicial de vinificação, eu vou dar para ele a condição de vida dele, mais curta ou mais longa. Então, dependendo do processo que eu faço de amadurecimento e de envelhecimento, a tendência desse vinho ele durar uma longa data. Vamos começar agora a acabar com o mito aqui. Vinho velho é vinho bom não é verdade. Depende o vinho e depende o tempo dele. Quando a gente fala que um vinho morre, ele começa a perder as características dele, tanto de aroma quanto de paladar. Ele vai perdendo até que um momento ele começa a vinagrar. Ele começa a virar vinagre. E aí ele é imbebível, certo? Então, quando um vinho morre, não significa necessariamente que ele não vai ser mais bebível. Mas se demorar muito tempo, ele vai morrer. Por que o que acontece? Quando o vinho vai para a garrafa e ele é vedado, lá ele vai ter um contato ínfimo até zero com oxigênio. O oxigênio vai oxidando o vinho e isso vai fazendo com que os aromas e os paladares vão se desenvolvendo, até o momento que eles reagem tanto com o oxigênio que eles se perdem. Então, por isso que a garrafa, você vai ver que o líquido fica com um espaço muito pequeno ali dentro da garrafa, para ter a menor quantidade de oxigênio possível dentro do vinho para esse trabalho. Então, um vinho jovem, que é aquele vinho feito para ser consumido até mais ou menos uns 5 anos, uma taça de 450 ml vai ser suficiente para tomar esse vinho. O bojo da taça já é preparado para melhor oxigenar o vinho. Se eu coloco num copo, a oxigenação não vai ser adequada. Se você quiser fazer uma experiência, você pode colocar o líquido num copo e o líquido na taça de 450 ml mesmo. Deixa um período de tempo ali e toma as duas, que você vai ver a diferença do vinho das duas, dos dois recipientes. Mas aquele negócio de cheirar a rolha assim. Isso. Aquilo me é o seguinte, é que a rolha mesmo, ela tem um detalhe que é o seguinte, ela é um organismo vivo. Certo? Ela é feita, a cortiça ela é feita de uma madeira, de uma ilha, de uma madeira que tem em Portugal e na Espanha, né? Que é o sombreiro. E essa madeira, ela pode sofrer a ação de um fungo.
E esse fungo, se ele atacar a rolha, ele vai danificar o vinho. Então as pessoas pegavam a rolha para cheirar, para verificar se ali não tinha um odor do fungo, para não ter que experimentar o vinho para saber que ele estava estragado. Entendi. Porém, nos últimos anos, existe um tratamento que se faz nessa rolha que já não tem mais o perigo do fungo. E tem muitos vinhos que nem tem mais a rolha normal. Não, é porque a rolha mesmo de cortiça só é necessária quando eu tenho um vinho chamado vinho de guarda. Um vinho que eu vou permanecer com ele por mais tempo até eu tomar esse vinho. Mas o número de vinhos de guarda é um número muito pequeno de vinhos. Então a necessidade de uma rolha de cortiça é só em alguns vinhos. Eu diria para você que hoje deve ser nem perto de 10% de todos os vinhos que são realmente necessários a rolha de cortiça. Tanto é que existem outros tipos de rolha. Rolhas sintéticas e tem uma chamada rolha técnica, que eu tenho cortiça no início e no final dela e no meio eu tenho um corpo sintético. Tá? E tem também a chamada rosca, né, o screw cap, que é um material metálico. Para vinho jovem, esse material metálico ele é até melhor do que a própria rolha, porque ele vai conservar sem nenhum tipo de vazamento de oxigenação ali, né? Então não é um vinho de pior qualidade se tiver uma rolha e uma rosca. A Suzy cortou, você estava dando a resposta, aí ela entrou com a outra pergunta. A questão de cheirar a rolha que me deixa encucada. Você começou a responder. Ok. Hoje é pose. Não é. Mas como existem alguns rituais que são perpetuados, eles acontecem. Tá. Mas o importante do ritual é o seguinte, na verdade, você tem que entender como o seu cérebro funciona. Então, quando a gente pega qualquer objeto, a primeira coisa que o nosso cérebro faz é identificar o formato e a cor. Então, automaticamente, ele já vai lá nos seus registros e vai identificando o que pode ser aquilo. Quando eu levo ao nariz para eu sentir o olfato, eu estou dando a segunda informação para o meu cérebro para ele tentar reconhecer o que é aquilo. Então, o olfato ele vai reconhecer como algo que ele já conheceu e ele já vai preparar para você o que você vai sentir ali. Entendi. E por último vem os paladares, quando eu coloco efetivamente na boca para eu poder perceber o que eu tenho ali. Eu vou voltar agora um passo antes, no olfato. Existem aromas primários, secundários e terciários. O que são os aromas primários? São os aromas que vêm da própria fruta, da própria uva. Então elas estão ali no composto do bago da uva. Então ali são os aromas primários. Normalmente é um aroma floral ou de fruta vermelha, fruta negra, né? Vegetal às vezes. Então isso vem da fruta. O segundo tipo de aroma vem do processo de fermentação. Então no momento que ele transforma em álcool, na verdade a gente fala álcool, mas são vários formatos de álcools que eu tenho ali, né? Formaldehídos, alcalinos. Eu não sou muito químico para falar o nome aqui corretamente. Então, cada formato desse vai me transferir um aroma. Por exemplo, é do processo de fermentação que vão aparecer os aromas que vão me remeter a lembrar de abacaxi, de maracujá, né? E assim por diante. Mesmo sem ter abacaxi. Que não está ali na fruta, entendi. mas eu vou sentir eles porque eles vêm do processo de fermentação. Entendi. E os terciários são aqueles que aparecem quando o vinho passa por um processo de armazenamento em barricas de carvalho. Ali, o que ele vai me transferir? Aromas de tostado, de café, de chocolate, de baunilha, vamos chamar assim, de temperos como pimenta, ervas, né? Então eu vou sentir através desse contato que o vinho teve com a barrica. Agora, como é que fica tudo isso nas embalagens que estão existindo agora de vinho, de Tetra Pak, de e lata? Tetra Pak e lata são só vinhos jovens. Então eles não têm o contato com a barrica. Então, no máximo, eles vão ter lá os aromas primários e secundários. Os da fruta e os da fermentação. O detalhe é que tanto a lata quanto o bag, que você chama de Tetra Pak,
ele tem uma capacidade de armazenamento que vai fazer com que ali ele tenha uma condição de ser armazenado com melhor facilidade e não estragar o vinho. Óbvio que a gente está falando aqui uma coisa que não pode se esquecer, que vinho não pode estar em nenhum lugar que tenha temperatura alta. Né? E nem grandes variações de temperatura, tá? Às vezes eu fico abismado de ver em casas que a pessoa faz uma decoração da cozinha e coloca as garrafas de vinho justamente ali perto do fogão, né? Vai esquentar isso e vai estragar os vinhos, gente. Ali não é o lugar de colocar o vinho, né? O ideal seria manter uma temperatura, digamos assim, num lugar constante. Da casa. Isso, num lugar da casa que não tenha acesso a calor direto. Sol, que tenha uma boa que tenha uma boa ventilação, né? E que ali a temperatura não vai ter grandes variações, né? Então, justamente numa parede que recebe o sol da tarde inteiro, né? Então vai ter uma transferência de calor, né? Agora, para encerrar hoje, o papo tá bom, poderia ir mais e mais e mais, Muito mas para encerrar. Sim. Com toda a sua experiência, você ainda bebe vinho ruim? Olha, tem duas situações, né? Com a experiência, o detalhe do vinho ruim é que você percebe logo no primeiro gole, né? Antes a gente demorava um pouco mais para perceber. Duas ou três garrafas depois. Então, depende muito da situação. Mas uma coisa que você falou curiosa é que quando você começa, vamos dizer assim, a ter uma experiência maior e começa a perceber mais detalhes no vinho, é muito difícil você descer na escala de vinhos, né? Mas tipo assim, aquele vinho que você não conhece. Sim. Você tem que provar para saber se é ruim. Não necessariamente. Não. Algumas informações você consegue eliminar várias chances de não dar errado. Então depende muito. Na leitura do rótulo já tem muitas informações importantes ali, né? Para quem conhece. Um pouco de informação, né? Então tem muitas informações. Se o vinho depende da região que ele vem, existe toda uma legislação apropriada para que as informações estejam lá. Né? Então com isso você consegue eliminar bastante problemas. O grande problema, já que você citou lá no início, eu vou ter que falar dele agora, é que nós temos hoje vivido uma situação de muitos vinhos que vêm com rótulos corretos, mas o conteúdo lá do líquido não é o correto. Principalmente vinhos argentinos. Como assim? É o seguinte, nós vivemos hoje na Argentina uma situação delicada econômica. E na região vinícola da Argentina existem muitas vinícolas. Segundo me consta, são mais de 1.400 vinícolas. Os que ganham dinheiro devem ser 100, o resto sobrevive. Então, grandes grupos de crime organizado estão assediando essas vinícolas que estão em dificuldades, levando lá garrafas para que eles coloquem qualquer vinho que eles tenham dentro das garrafas. E eles depois colocam os rótulos do vinho. Para vender como alto padrão. Para vender como um padrão melhor. Então, quando você encontrar um vinho de alto padrão, que normalmente seria um vinho que custaria 230, 250 reais, e comprar por 90 reais, não existe milagre. Não. O que vai estar lá dentro não é aquilo que deveria estar. Tá certo? Fica alerta aí. Fica alerta aí, tá? Não significa que todo vinho da Argentina, que foi comprado lá, seja um vinho adulterado. Então eu quero que vocês entendam que não é um vinho falsificado, é um vinho adulterado. Porém, você está comprando um vinho de maior qualidade e recebendo um vinho de baixa qualidade. Fica alerta. Fica alerta aí. Edmilson, a gente vai ter que parar por aqui. Puxa, que pena, estava tão bom a nossa conversa. Mas eu tenho certeza que você vai ter que voltar outras vezes, não só uma, mas duas, quantas vezes for, porque o assunto é muito legal, muito interessante. E para tomar vinho, realmente tem que ter um pouquinho de conhecimento, né, para não errar. Claro. Mas muito obrigado pela sua participação. Eu vou só aproveitar para dizer o seguinte, nós estamos lá na Confraria da Taverna, abertos às pessoas que quiserem ir lá, bater um papo, não precisa nem comprar nada, mas nós estamos lá para poder bater um bom papo sobre vinho. Aliás, na Confraria da Taverna é proibido se conversar sobre política, futebol e religião. Agora, sobre vinho está aberto. Foi a partir de uma conversa lá na confraria que você está aqui. É verdade, né? É verdade, surgiu justamente de lá, né? E agradeço muito, inclusive, a sua ida até lá, né? Ótimo. Porque nós conseguimos montar aí uma boa parceria. Com certeza. Muito obrigada. Gente, nós ficamos por aqui. Curta, compartilhe e mande para os amigos o podcast, porque, olha, hoje foi
fantástico, tá? Um abraço e até a próxima. É isso aí, muito obrigada. Acesse olondrinense.com.br e até a próxima.